Queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Reginaldo, muito bom dia a você. Este é o canal do seu Projeto Semear. E todos os dias, de terça a sexta, nós estamos aqui às 7 horas da manhã, começando o seu dia com Deus. E hoje eu quero falar de um tema. Eu tenho trazido aqui algumas reflexões profundas sobre realidades das quais nós vivemos, não nos nossos dias atuais, mas isso desde que o mundo é mundo, sempre foi assim com a humanidade. E eu quero trazer um texto-chave que está escrito em Salmos 42, versículos 1 e 2, que Davi dizia da seguinte forma: como a corça que anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e apresentar-me a Deus? Nós vivemos em um mundo onde muitos de nós vivem uma vida, na verdade, cheia de frustrações. Essa semana passada e essa semana eu estive falando com uma pessoa sobre carregar traumas antigos, traumas da infância, traumas de uma vida que não deu certo, traumas de alguma coisa que não alcançamos, travas de palavras que ouvimos, travas de palavras que não dissemos, ou que palavras que exageramos em dizer. Esta pessoa, ela compartilhou comigo exatamente o tipo de sentimento que a maioria de nós, ainda que seja lá no escuro da alma, carrega. E eu quero ser honesto com você hoje. Há momentos na nossa jornada de fé em que nós todos, eu digo, nos sentimos vazios. Na internet é muito fácil as pessoas pegarem a Bíblia, serem dominantes de teologia, serem pessoas que vendem santidade através das suas palavras, das suas pregações, e que lá na sombra da alma também carrega os seus medos, carrega as suas frustrações. E alguns, às vezes, poderão ver eu falando desse jeito, eu sendo um pastor, e começar a dizer: o homem, quando é transformado por Deus, o homem, quando vive em fidelidade com Deus, ele tem uma nova vida. É fato. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida. Mas, lá no fundo, os pensamentos sobre justamente o que te falei, aquilo que não deu certo e queríamos, aquilo que lutamos e não conseguimos, aquilo que para nós parecia, e às vezes só parecia, porque não era para ser. Parece que era uma porta gigantesca aberta e nos frustramos por não ter passado por ela. Eu quero te dizer que isso não é questão de ter uma vida transformada ou não. Isso é justamente parte do ser humano. Obviamente que Satanás, ele utiliza isso como uma arma poderosa. E existem momentos que a pessoa ora, lê a palavra, frequenta a igreja, mas dobra o joelho, tenta falar com Deus e parece que o céu está de bronze, fechado. Deus não fala. Parece que a oração não sobe. Você olha para os sonhos ao longo da vida que viraram amontoados de cinzas. E a pergunta nua e crua, ela surge na mente do ser humano, seja homem, seja mulher, seja adulto, jovem, velho. E aí o homem se pergunta: as minhas frustrações me impedem de sentir Deus? E essa frustração, como eu disse, ela é uma das armas
uma das táticas mais sutis que o inimigo usa e tem usado ao longo de toda a existência. Ele nos leva a crer em uma mentira, que a ausência de um resultado que não veio, ou que não chegou de imediato, ou de um sentimento que não foi intenso, significa a ausência de Deus na vida, quando na verdade não é. Esta leitura que fiz, o salmista, ele nos mostra que essa dor não é nova, não é de agora, porque por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriou, e que isso também é uma verdade. As táticas do diabo vai se tornando cada vez maiores e melhores, porque ele vai estudando o ser humano, ele conhece as fraquezas do homem. Mas ele, o salmista, estava no meio de uma frustração e dor, provavelmente exílio, que existia muito no passado, ou perseguição, e o seu coração ainda gritava por Deus, porque ele conhecia Deus de perto, de momentos que o Senhor agiu de forma intensa na sua vida, e ele disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele não se sentia, mas ele ansiava. E essa ansiedade, é uma coisa que o homem vai para o médico e o médico não vai dizer: olha, o Senhor precisa curar a tua alma. O médico vai olhar para você e vai dizer: você está depressivo, e tome remédio, e tome calmante, e dorme e acorda como um zumbi. E essa sede que o homem sente, Deus, onde está o Senhor? A minha alma te anseia. É a prova de que Deus ainda está em nós. E claro que está. Essa frustração, ela, nós podemos ver que ela é como uma porta e não como uma barreira. O próprio Jesus, naquela oração do jardim do Getsemane, ele sentia uma tristeza, uma angústia. Ele sentia um lamento por dentro dele, porque apesar de Deus, 100% Deus, a Bíblia diz ali, ele estava orando na relação com Deus, porém num corpo humano. Ele era homem. E ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E eu e você, nós não somos diferentes, e muito menos, longe disso, melhores do que Jesus. E mesmo Jesus encarnado, vivendo no meio do homem, conhecendo toda a gama de pecado, de erro, sujeito às mesmas paixões, a Bíblia diz, ele sentiu angústia de morte, ele sentiu solidão, que é uma das áreas que Satanás mais coloca na mente do homem e da mulher, é: você está sozinho, você é incapaz, você não vai a lugar nenhum, você é um perdedor, as coisas sempre dão errado. É porque veio esse histórico já de família. Tua mãe e teu pai não deram certo, você também não vai dar. Você sempre viveu uma vida assim, não vai mudar. Por mais que você queira ir para o céu, não adianta olhar para cima. Deus te esqueceu. Deus é questão de invenção de religião. E Satanás, ele vai trabalhando na mente humana. O peso da rejeição vindoura Jesus sentia. Porque na cruz ele seria rejeitado, cuspido, maltratado por todos. Até Pedro, que lhe seguia de perto, que dizia que o amava, que iria até a morte com ele. Jesus olhando, escorrendo o sangue, e Pedro dizendo: eu não conheço esse homem. E Jesus tinha avisado a Pedro. Se Jesus, o perfeito, sentiu frustração em relação ao caminho que ele estava seguindo, imagine eu e você.
Quem somos nós para não sentir? Mas o que Jesus fez? Ele redirecionou. Ele disse, sem parar de orar, pedindo a Deus, Senhor, se possível, Pai, passa de mim este cálice, mas ele redirecionou tudo aquilo que ele estava sentindo e disse, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. É o que nós devemos fazer. Porque a frustração é um momento que nos convida a mover nosso ênfase, a nossa vontade, o nosso pleno para a vontade de Deus, que é o plano perfeito para as nossas vidas. É no Getsêmani da nossa alma que o nosso eu frustrado, enganado, sofrido, maltratado, morre, para que a vontade de Deus, o seja feita a tua vontade, o plano perfeito de Deus, o propósito de Deus, para mim e para você, passa a viver. É lá, no Getsêmani, no âmago da dor, do desespero, do não aguento mais. Senhor, me tira. Seria melhor morrer, Pai. Senhor, eu já não aguento mais essa vida. Das lágrimas amargas que descem direto. Lá em João 11, capítulo 11, versículo 21 até 32, nós vimos a frustração daquelas duas irmãs. Ela vai ao encontro de Jesus dizendo, olha, Senhor, Lázaro era teu amigo, e se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe de uma coisa? Eu também choro. Eu também oro, derramando minhas lágrimas na presença do Senhor. Esse quartinho onde faço programa é meu quarto de guerra. É o meu lugar aqui de solidão com Deus, de dizer a Ele o que a alma sente. Não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas existem momentos que a Bíblia registra um dos versículos mais curtos dela, lá em João 11:35, que quando as duas irmãs chegam e falam, olha, Lázaro, teu amigo, está morto. Jesus sabia que iria ressuscitar a Lázaro, mas o sentimento humano dele na hora, a Bíblia diz, Jesus chorou. E quem somos nós para não chorar? Ele não repreendeu a frustração das irmãs. Ele a validou, dizendo, olha, eu também sinto a dor. Eu também vejo o quanto isso mexe com o interior, com o sentimento humano. Ele não disse para aquelas duas irmãs, tenham mais fé, parem de chorar. Existe um Deus que muda a vida e você não pode mais ter um sentimento desse. Pelo contrário, ele chorou com elas. O que impediu Marta e Maria de sentir Deus não era a visão limitada do túmulo do seu irmão que já estava fechado. É que elas, assim como eu e você, só conseguimos olhar a morte do plano material, a morte do sonho material, a morte da expectativa humana, do ponto de vista homem. Mas Jesus, apesar de ter chorado com elas, o que acredito eu, que quando estamos fechados em lugares como esse, o Senhor nos contempla, o Senhor nos escuta e o Senhor chora conosco. Mas não é porque Ele está solidário dizendo chore mesmo, porque chorar faz bem, eu vou chorar com você porque isso logo passa. Não. É porque é no sentido de te entender, de me entender, que eu não alcancei, que eu não fui ninguém,
que eu arrastei atrás de mim frustrações, que lá dentro do baú da minha alma, onde ninguém vê, onde não nos abrimos para ninguém, carregamos aquela velha frustração que de quando em vez nos visita. Basta alguma coisa dar errada, você recebe essa visita. E essa voz interna que te diz, olha, no passado você não conseguiu, não vai de novo. No passado você só chorou, está chorando hoje? Você não foi feito para outra coisa a não ser sofrer e chorar. São táticas aí que o Satanás, o inimigo, usa para mostrar as cicatrizes do passado e dizer, elas te representam. O fracasso é você. Nada mais é do que a imagem do que você é, um fracassado. Uma pessoa que não, jamais, a não ser chorar. E Satanás vai destruindo a base da confiança, da plenitude, do convívio com a presença de Deus. E o Senhor, quando Ele chega, Ele entende primeiro, Ele olha primeiro, e Ele faz aquilo que o salmista fez também lá no Salmos 42:5, olhando para dentro e dizendo, por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que te afliges no teu íntimo? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aí vem a exclamação de alguém que conhece Deus, que sabe os momentos que já viveu com Deus, que sabe as portas que Deus já abriu, que sabe os livramentos que o Senhor já trouxe. E o mesmo Deus que já fez alguma coisa não mudou, pode fazer de novo e fará certamente. Ele exclama no mesmo versículo 5 do capítulo 42 de Salmos, Ele é a minha salvação e o meu Deus. O salmista não nega que ele tinha frustração, e não podemos negar. Não podemos querer esconder, deitar em cima disso, sentar em cima disso e não mostrar para ninguém que somos humanos. Mas ele diz, por que estás triste, ó minha alma? Ele conversa com ela, mas ele não se submete a ela, dizendo, continue triste. Você está dentro de mim é para me fazer chorar mesmo. Você chora é porque eu sou assim. Eu não conseguirei jamais, pelo contrário. Ele diz para a alma, você pode chorar o quanto quiser, pode se frustrar o quanto quiser, mas eu tenho a convicção que eu ainda louvarei o meu Deus, porque Ele é a minha saída, Ele é a minha alegria, Ele é o meu socorro, bem presente, é na hora da angústia. Pense nisso. Sinta Deus na prática na sua vida. Ore comigo nesta manhã e diga, Senhor, eu sei que eu tenho chorado, eu tenho me frustrado, mas trabalha no meu âmago, trabalha no meu ser, no meu íntimo, no âmago da minha alma. Arranca, Senhor, essas rugas do passado, e por mais que existam, e existe de fato, Senhor, cicatrizes profundas, elas estão aí porque o Senhor já curou. Então não deixe, meu Deus, que este sentimento, Pai amargo, essas lembranças da tristeza que insistem em visitar o meu hoje, continuem a me sufocar. Eu te peço, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor se volte para este lugar triste, esta pessoa que caminha, mas parece que está sozinha,
que anda, que se levanta, que sorri, mas por dentro está retalhada, sangrando, chorando. Esta pessoa que sente uma amargura de alma, que ela olha para o espelho, Pai, e que olha para a sua própria vida e diz: eu não sei se existe mesmo motivos para sorrir e viver. Meu Deus, mas eu te peço nesta manhã que o Senhor seque toda lágrima, que o Senhor traga força, que o Senhor olhe para as nossas vidas e nos levante com poder, porque sei, Pai, que o Senhor não mudou e que o Senhor faz nas nossas vidas novas as coisas, toda manhã, porque cada manhã é um motivo de agradecer por uma nova oportunidade de recomeçar. Pai, cura este coração, cura esta alma, segure nas mãos desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança. Pai, tenha misericórdia, porque por mais que sejamos servos teus, por mais que nos dobramos e reconhecemos a tua grandeza, Satanás continua a lutar, Pai, na região celestial do homem, na mente, na alma, no sentimento, porque sabe que se ganhar o sentimento, acabou com tudo. Em nome de Jesus eu clamo, eu peço, e eu, ó Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, nós ministramos a bênção, nós ministramos a força, nós ministramos a cura espiritual, sentimental, e que o Senhor repreenda este demônio da tristeza, da depressão, e que o Senhor mostre que o Senhor nos deu um presente chamado vida, e que esta vida sobrepõe a qualquer porta que não se abriu, a qualquer tristeza, a qualquer lágrima que rola, porque o Senhor é a nossa razão de viver, de existir e de estar aqui. Te agradecemos e te pedimos, não solte as nossas mãos, mantenha-nos firme, para que um dia a nossa alma fale com a certeza que Davi disse: a minha alma, Pai, ela se alegra em ti, porque ainda eu te louvarei. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, quero te agradecer mais uma vez, você que me acompanha. Por favor, compartilhe este vídeo. Tenho certeza que muitas pessoas estão passando por problemas assim, têm chorado, têm se perguntado por que e até quando. E esta é a palavra onde irá entrar, trabalhar e colocar esta pessoa de pé, sabendo que Deus jamais mudou. E Ele enviou esta palavra esta manhã para você que está chorando, que está sofrendo e que está angustiado. O meu Deus é a sua alegria e é o seu Deus. Deus abençoe você. Nos encontramos outra vez amanhã, às 7 horas da manhã, neste mesmo canal, neste mesmo programa. Deus abençoe. Eu te espero. Até lá.